Olá, gente, bom dia. Hoje é a sessão do Clarec. A gente vai assistir o filme Eles Não Usam Black Tie, ou They Don't Wear Black Tie. Eu preparei um textinho só pra, enfim, não me perder, mas acho que é isso, vai ser uma boa introdução pro filme e depois a experiência, né, com a família da Nara. Eu sempre fui muito apaixonada por história e o tema da ditadura era uma das minhas aulas favoritas. Um marco político tão significativo, relativamente muito próximo daquele meu presente. Gostava de perguntar para as minhas avós como era viver nessa época, mas as vivências eram completamente diferentes daquela resistência que vinha de uma classe média que era representada nesse ensino. Foi em uma aula da faculdade que assisti um documentário sobre uma greve que aconteceu durante a ditadura militar. O documentário era basicamente protagonizado por um casal, migrantes nordestinos, negros, que faziam uma militância de base pelos bairros dessa grande cidade que era São Paulo. Comecei a ver ali como a ditadura impactou no dia a dia das pessoas e as diversas alianças que se faziam entre aqueles espaços de uma classe trabalhadora. Embora hoje a gente não assista esse documentário, o filme Eles Não Usam Black Tie nos aproxima dessa experiência da ditadura sob a perspectiva dessas pessoas comuns, entre aspas, da história. Mais do que isso, revela como essa classe, marcada por raça, gênero e origem, resistiu e combateu a ditadura civil-militar. A obra constrói uma narrativa em que o protagonismo dessas pessoas se destaca em um momento de transformação da política brasileira. A gente vai perceber o quanto esse período da redemocratização pós-ditadura militar, ela também foi mobilizada por essa classe trabalhadora. E, na verdade, essa busca por cidadania, essa busca por democracia, foi bastante protagonizada por esse tipo de pessoas. Eles Não Usam Black Tie é originalmente uma peça de teatro escrita por, não sei pronunciar o nome dele corretamente, mas Gianfrancesco Guarnieri, em 1955, considerada uma peça revolucionária para a época, ao introduzir personagens da classe operária como protagonistas. Teve um grande alcance de público e permaneceu por um longo período em cartaz no estado de São Paulo. Em 1981, estreia o filme baseado na série Dramaturga, com a direção de um dos expoentes diretores do cinema novo, que é o Leon Hirschman, estrelado por Guarnieri e muitos outros nomes da atuação brasileira: Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves, Carlos Alberto Richelli, Beth Mendes e Flávio Guarnieri. O filme retrata um movimento grevista na década de 70, contexto da ditadura civil-militar brasileira, por meio da perspectiva das lideranças sindicais, trabalhadores e trabalhadoras de base e trabalhadores do lar. É bastante importante o quanto esse filme vai mostrar também quantas mulheres são importantes nesse processo de greve, e não exatamente só dentro do âmbito privado, mas no âmbito público, e como essas fronteiras são fluidas. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Olhar pela perspectiva dos trabalhadores é ganhar uma dimensão que envolve diversos setores da indústria, do bairro e do ambiente familiar, com um discurso em torno da luta coletiva contra a opressão e exploração desse sistema vigente. A partir de um conflito familiar e o desenvolvimento da greve, o filme retrata a conjectura de um processo de lutas por democracia e cidadania, por meio das experiências da classe operária, em seu cotidiano dentro e fora da fábrica, retratando disputas em torno de uma mudança política, social e econômica do cenário brasileiro. A industrialização no Brasil gerou contrastes marcantes que se refletiram tanto no espaço urbano quanto nas condições da vida dessa classe trabalhadora. Enquanto as fábricas cresciam e consolidavam a economia industrial, as periferias se expandiam sem infraestrutura adequada
resultando em bairros com precárias condições de moradia, saneamento e transporte. Essa dualidade revela o impacto desigual do crescimento econômico e reforça a necessidade de discutir movimentos de carestia e as dificuldades diárias enfrentadas pelos trabalhadores. A forte presença de pessoas negras e migrantes nesses territórios evidencia como o processo de industrialização se deu de forma racializada e excludente, gerando desafios específicos para esses grupos. No dia a dia, os dramas da classe trabalhadora exploram a esfera individual e se conectam às questões públicas. As dificuldades para garantir o sustento, os riscos do desemprego e a repressão sindical são experiências que impactam não apenas os trabalhadores, mas também suas famílias e comunidades. Nesse contexto, o papel das mulheres nas greves se torna central. Elas não apenas participam diretamente das mobilizações, mas também articulam debates políticos e organizam a resistência. Como demonstrado na história das greves do ABC, as mulheres mobilizam transformações que vão além do chão da fábrica, utilizando suas vivências cotidianas para articular demandas nesse contexto macropolítico. Esse protagonismo revela como as fronteiras entre o público e privado são fluidas, desafiando a separação tradicional entre política e vida doméstica, que geralmente isso é utilizado como uma forma de discriminação e preconceito contra a agência das mulheres. E muito pelo contrário, não existe essa vida política pública sem essa fluidez entre essas fronteiras. Os trabalhadores reais que protagonizam essas lutas são diversos, abrangendo tanto militantes quanto aqueles que, sem envolvimento político formal, foram levados ao engajamento pelas próprias condições de vida. Há também aqueles que, por diferentes razões, preferiram não se envolver com a militância. E esse é, para mim, um dos pontos importantes do filme, pois ele vai evidenciar a complexidade da classe trabalhadora e desafia a romantização frequentemente atribuída a ela. Como essa semana passada, eu participei de uma palestra que o tema era se o assunto da classe ainda importava para os dias de hoje. E aí um dos palestrantes falou uma coisa que me tocou muito. Como destacado em uma palestra recente, ele falou: a classe trabalhadora não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você é. E a gente estava discutindo na palestra, nesse momento, porque hoje em dia a gente tem um impacto muito grande da desindustrialização, a gente não tem mais uma formação sindical como a gente está acostumado a estudar, então não existe mais classe? Como que a gente fala sobre isso? Mas aí ele estava comentando quanto são essas experiências, e o assunto principal era a desigualdade de classe e como ela é refletida nesse dia a dia dessas pessoas. Então, independente de você ser vinculado ao sindicato ou não, independente de você ser um metalúrgico ou uma categoria trabalhista diretamente ligada a esse trabalho, essa coisa mais operária, mas o que te faz fazer parte de uma classe vai muito mais além disso. Não é só o chão do seu trabalho, mas como isso reflete na sua vida, no seu cotidiano. Essa afirmação reforça que as desigualdades estruturais vão além das relações de trabalho, impactando profundamente a vida das pessoas racializadas e das mulheres. A representação racial no filme Eles Não Usam Black Tie também merece atenção. Embora poucos protagonistas sejam negros, a narrativa evoca a violência racial presente na repressão aos trabalhadores, especialmente no caso de um líder sindicalista, que aconteceu tanto no filme quanto na vida real. Mas para não dar spoiler, eu falo sobre isso depois. Essa ausência de personagens negros no protagonismo evidencia como o racismo estrutura não apenas a realidade social, mas também as narrativas culturais sobre a classe trabalhadora, que por muito tempo foi demonstrada apenas como uma classe trabalhadora branca, de imigrantes italianos, alemães, mas isso eu vou aqui destacar muito uma historiografia brasileira que já vem tentando mudar isso há um bom tempo
e que mostra como essa classe ela é bastante racializada. Ainda assim, a história do movimento sindical e a violência da ditadura militar contra os trabalhadores negros demonstra a urgência de um olhar mais aprofundado sobre a interseccionalidade entre classe e racialidade. A relevância histórica, política e cultural da representação dos trabalhadores em Eles Não Usam Black Tie reside na capacidade do filme de provocar reflexões sobre as agências da classe trabalhadora e suas lutas. Em um cenário atual de retirada de direitos trabalhistas, aumento da precarização e desafios políticos, a história da greve e da organização sindical continua sendo uma fonte de inspiração. O ensino de história, ao valorizar essas narrativas, contribui para aproximar os estudantes do protagonismo das lutas trabalhistas e das conquistas sociais que moldaram o país, e entender essa resistência, essa conquista, dentro das nossas próprias casas. As complexidades dessas experiências históricas ressoam no presente, influenciando as relações de trabalho e as dinâmicas sociais contemporâneas. Como bem lembrado por outra frase marcante dentro que eu participei dessa palestra, teve uma frase: a classe trabalhadora é composta pelas pessoas que mantêm o mundo funcionando. Ao recuperar a história das greves e da luta sindical, Eles Não Usam Black Tie nos lembra da importância desses trabalhadores e de suas lutas na construção de um futuro mais justo. Obrigada.